Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, 3 livros de filosofia oculta de Heinrich Cornelius Agrippa. É um livro muito influente no esoterismo ocidental, né? Primeiro, falar um pouco sobre a vida do Agrippa, né? Heinrich Cornelius Agrippa nasceu em Nettesheim, na Alemanha, em 1486 e faleceu em 1535, né? Esse período aí que era considerado culturalmente a Renascença. Ele se graduou na Universidade de Colônia com Magister Artium, uma graduação, assim, vamos dizer assim, genérica, né? Com conhecimentos gerais. De 1509 a 1510, ele estudou com o Abade Tritêmios, né? O famoso Abade Tritêmios, um grande erudito do oculto, né? Ele era um monge alemão, muito erudito no oculto. Ele, inclusive, ele foi mestre do Paracelso, né? O famoso alquimista Paracelso. Então, o Agrippa, Cornelius Agrippa, estudou com ele por um ano e ele fez essa primeira parte desse livro aqui, né? Mas aí o mestre dele recomendou não publicar ainda, devido à Igreja Católica na época fazia vista grossa, né, para esse tipo de tema esotérico. Então ele publicou a primeira parte, mas não publicou nessa época. Escreveu a primeira parte, mas não publicou nessa época. Depois ele foi para a Itália, serviu como soldado para o rei Maximiliano I, né, que era o rei do Sacro Império Germânico, e lá ele serviu como soldado nas guerras lá. E depois ele retornou para casa, né, para a Alemanha, casado, com filhos, e a família dele pensou que ele tinha morrido nas guerras, né, mas aí ele voltou. Depois disso, ele deu várias palestras, ele lecionou várias palestras em universidade, ele era muito erudito, ele lecionou palestras sobre teologia, sobre outros assuntos, e depois ele foi para a Suíça, né? Na Suíça, ele trabalhou como médico e também como consultor em assuntos de leis, né? Ajudando os magistrados. E em Friburgo, na Suíça, era uma cidadezinha que não tinha condição de pagar o salário de médico para ele, né? Mas em compensação, eles ajudavam com produtos agrícolas, né? Ovos de galinha, bolos, produtos agrícolas. E ele era muito respeitado lá pelas pessoas, né? Pela erudição dele. Ele era muito considerado pelas pessoas lá em Friburgo, na Suíça. Mas aí apareceu uma oportunidade de médico, uma vaga de médico e conselheiro na corte francesa, né? Então ele foi para lá, para a França, e ele esperou durante muito tempo. Ele entrou em contato com os funcionários da corte e ele tentou durante muito tempo essa vaga de médico e conselheiro, mas por fim ele não conseguiu essa vaga, né? E aí ele se endividou muito, ele teve que fazer alguns bicos e tal. Então, mais para o final da vida dele, ele era muito conhecido pela erudição. Ele publicou o livro completo depois, os 3 livros de filosofia oculta. E ele teve vários discípulos e ele morreu de febre. Tá?
Sobre o livro em si, essa edição aqui da Madras, ela foi compilada e foi pesquisada pelo Donald Tyson, né? Essa edição aqui da Madras é uma edição bem grande, como vocês podem ver, né? É um volume grande, mas boa parte desse volume aqui são os extras, né? Um pouco sobre a vida do Agripa, cartas dele, dedicatórias, algumas tabelas complementares explicando, e muitas notas de rodapé, né? As notas de rodapé explicativas deixaram um livro grande. Então é uma edição bem completa e é um livro que influenciou muito o esoterismo ocidental, né? É um livro muito recomendado no esoterismo ocidental em geral. Sobre o conteúdo do livro, 3 livros de filosofia oculta. O primeiro livro, ele versa sobre magia natural, propriedade dos minerais, das pedras, os elementos, características dos elementos, atributos dos elementos, partes dos animais. Isso é muito conteúdo da magia natural, né? Conhecer a propriedade das partes dos animais. Alguns até classificam como magia rural, né? A segunda parte, ela versa sobre numerologia, correspondência dos planetas e algumas noções de astrologia em geral, né? A característica dos astros e os principais 7 astros e astrologia em geral, algumas noções. O terceiro livro, ele versa sobre magia cerimonial, o poder dos espíritos, é uma coisa que tinha muito no paganismo antigo, né? A evocação das entidades, e cabala, né? O que ele sabia sobre cabala na época. As evidências apontam que essa terceira parte ele conhecia muito bem, né? Que ele era especialista nessa terceira parte, né? Sobre magia cerimonial, seria a especialidade dele. Como evidência disso, o discípulo dele, na época que ele estava mais idoso, o holandês Johan Vier, conhecido como Vierius, que viveu de 1515 a 1588, que era jovem na época, aprendiz dele, ele publicou Praestiges Daimono et Incantationibus ac Beneficis, sobre a ilusão de demônios, feitiços e venenos. Não é? Então ele publicou sobre os espíritos, né? Então por aí você vê que essa área ele dominava muito bem. E o discípulo do Agripa, o Hiérios, ele sempre falava com muito respeito e reverência ao mestre dele, né? Então é um livro muito muito considerado, porque ele é considerado o resumo que se sabia na época, né, sobre esoterismo em geral, tudo que se sabia sobre esoterismo em geral na época, né, da Renascença. Muito da base desse livro aqui foi de autores antigos, autores gregos, romanos. Alguns desses livros se perderam, né? Então, ele só fala a referência que o Agripa tinha na época. Então, é um livro muito influente. Eu nunca conheci ninguém que usasse esse sistema próprio do Agripa na íntegra, né? Porque é um sistema. Mas, com certeza, ele é um livro muito considerado na área do esoterismo ocidental, né? Ele é muito respeitado e é uma obra cultural da época, para a gente ter acesso, para a gente ter uma noção como eram os conhecimentos ocultos da época da Renascença da Europa, né? Então, é um livro que é altamente recomendado, né? 3 livros de filosofia oculta. Essa edição da Madras, né? Eu recomendo.
Valeu quem está acompanhando o canal, já deixa o seu like. Quem gosta desse conteúdo, não conhecia o canal, já se inscreve, deixa o seu like, compartilha com quem tem interesse nesse assunto e valeu!